Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora, canais abertos para sua participação. Você interage conosco, mandando a sua dúvida do direito à previdência, do direito do trabalho. Hoje tem direito tributário, hein? Você quer saber sobre tributos? Pode encaminhar para a gente também. Use aí e abuse do nosso WhatsApp, do nosso e-mail. Tem o @programa Boca no Trombone, aí você escolhe Instagram, Facebook ou YouTube, ou os três. Você escolhe, você decide como participar dessa edição do Boca no Trombone com as nossas consultorias. E, claro, pode opinar no nosso debate. Sim. E olha só que importante é o tema de hoje. O passaporte vacinal é medida essencial? O que você acha? Olha, está sendo muito falado, né? Qual é a ideia? Estimular a imunização, né? De quem ainda, não buscou a vacinação. Muita gente, não fez a segunda dose. O pessoal que toma a primeira e esquece, deixa para depois, não olha o calendário, não olha lá a anotação na sua carteira do SUS. Por favor, pessoal, vamos lá. Passaporte vacinal é medida importante, para você poder viajar, para você poder frequentar lugares que a aglomeração vai ser um pouco maior. Você que é torcedor aí de futebol, os clubes começaram a se movimentar aí nesse sentido, né? Eu mesmo sou sócio aqui do Internacional, já recebi um e-mail dizendo que eu preciso ter completar alguns dados ali para receber o acesso livre ao estádio. Vamos debater isso aqui durante a edição desse domingo. Você pode participar mandando a sua opinião. E vamos lá com os convidados. Em nome da FETAPER, que está com a gente na manhã desse domingo, o seu presidente, José Pedro Kuhn. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. Que bom que temos um programa como esse Boca no Trombone, que possibilita para que os cidadãos possam se manifestar, debater assuntos de relevância. E hoje, o tema escolhido pelo Dr. Solano foi passaporte vacinal. É um tema importante no momento em que estamos vivendo, embora o passaporte vacinal já existe há mais tempo, para quando a gente vai viajar por causa da febre amarela e outras. Agora veio o Covid. Então, o passaporte nada mais é do que estabelecer limites e a gente cumprir com o nosso dever, porque nós temos deveres e direitos. E um dever que nós temos é respeitar o limite, o direito do outro. Temos o direito de ir e vir? Sim, mas o meu direito termina quando inicia o do outro. Então o passaporte vacinal vai ser um meio para a gente se respeitar mais, para termos mais saúde com certeza e para que todos nós possamos andar tranquilamente. Veja só esse dado. Confederação Nacional dos Municípios diz que 4 em cada 10 municípios brasileiros, tem dificuldade justamente para adesão à segunda dose. Então, eu repito, pessoal, não adianta você tomar nas vacinas que são de 2 doses, e são quase todas, assim, você tem que completar para ficar imunizado o calendário vacinal. Então, sim, programe-se para fazer a segunda dose. Mais uma participação, mais uma federação conosco na manhã desse domingo, é a Federação dos Servidores Públicos aqui do Estado, através do seu presidente, Sérgio Arnaud. O passaporte vacinal é uma medida que hoje se discute a partir das constatações científicas no mundo inteiro, no mundo civilizado e que serve e que segue a ciência, é uma medida indispensável. Porque nós não sabemos, ninguém pode garantir nesse momento, que o coronavírus não vai ter tantas e tantas mutações como a H1N1. Até pelo contrário, pois é um vírus muito mais potente, resistente e transmissível. Por isso, nos principais países europeus, esta é uma medida que já está sendo implementada.
e que aqui no Brasil, lamentavelmente, nós no país do negacionismo, liderados por um capitão negacionista e por uma tropa de seguidores que são adversários ferrenhos da ciência, estamos resistindo a discutir seriamente essa questão. Felizmente, nós já começamos a adotar o procedimento da terceira dose da vacina para os mais idosos e portadores de comorbidades. Esta é uma medida que se impõe. Siga participando sobre esse importante tema aí do nosso cotidiano. E, claro, participe também da nossa consultoria previdenciária, consultoria trabalhista. Você quer saber de tributos? Hoje tem Minuto Tributário, na sequência, aqui no Boca no Trombone. Meu diretor, vamos para o nosso telão aqui para mostrar a nossa convidada? Em nome do KS Advogados, está com a gente uma das sócias do escritório, a doutora Luciana Souza. Tudo bem, doutora Luciana? Obrigado por atender o nosso convite e estar com a gente aqui no Boca no Trombone nesse domingo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutora, questões que já estão aqui, já estão chegando. A Maria Terezinha, ela diz que tem 59 de idade, 20 anos contribuídos ao INSS e mais 17 de tempo rural. Ela quer saber se já pode pedir aposentadoria. O tempo rural pode ser considerado para fins de aposentadoria da seguinte forma. Até outubro de 1991, basta comprovar que realizou atividade rural em regime de economia familiar. A partir de novembro de 91, é necessário também o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, isso deve ser verificado no caso dela. Ela, então, em primeiro passo, seria comprovar a atividade rural. Caso seja necessário, para fechar o tempo de contribuição, talvez indenizar parte desse tempo rural. E fechando os 30 anos de contribuição, eu acredito, pelo que ela nos passou, que provavelmente ela já fechou os 30 anos de contribuição antes mesmo da data da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019. Então, nesse caso, ela já tem o direito adquirido a se aposentar pelas regras antigas, que são mais benéficas para fins de valores. Certo, certo. Bem apanhado aí. Outra questão do Jajá Santos. Estou em benefício há 8 anos, tenho 65 de idade. O que é melhor, continuar com benefício ou pedir a aposentadoria por idade? Já tenho mais de 35 anos de contribuição e ainda vínculo com a empresa que trabalhava. Hoje, o meu benefício, doutora Luciana, é de R$3.000, a informação do Jajá. Certo. Depende do cálculo, porque para esse tempo em benefício ser considerado como tempo de contribuição, ele tem que ser intercalado com contribuições. Isso quer dizer que ele teria que voltar a contribuir para, então, somar esse tempo em benefício ao tempo de contribuição dele e depois requerer uma nova aposentadoria, ou uma conversão de aposentadoria por invalidez em outra espécie de aposentadoria, por idade, por exemplo. Se o valor ficaria mais vantajoso, a única forma de saber seria calculando. É isso, fazendo o chamado planejamento previdenciário, muito bem-vindo, né, após a reforma previdenciária. A doutora Luciana segue com a gente para responder as dúvidas. Você vai encaminhando, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone. E a gente também tem consultoria previdenciária na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. O dial da RB, da Rádio Bandeirantes, é o 94,9, com uma nova planta aí, chegando mais longe nos recantos gaudérios, os recantos do Rio Grande do Sul. Vamos com o recado do nosso parceiro que cuida bastante da causa da fome? Vamos lá? Vamos ouvir o que diz o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja você mais um parceiro dessa causa, tá aí o portal para você fazer a sua doação. O programa de hoje pergunta, debate, reflete.
o passaporte vacinal é medida essencial? Mais uma opinião da FETAPERGS, com o seu presidente José Pedro Kuhn. Meus amigos, o passaporte vacinal virá sim para beneficiar a todos, porque vivemos em sociedade. Portanto, esperamos que o governo crie uma comissão técnica em saúde, em relações humanas, enfim, uma equipe, uma comissão competente para organizar e estabelecer as regras de convivência. Isto vai ser muito importante, porque o passaporte vacinal, por exemplo, quando eu quero fazer um voo, ir num avião, fazer uma viagem, lá o avião é fechado, é um ambiente fechado. Portanto, é necessário que se tenha todos vacinados, uma questão de respeito aos outros. Ou numa sala de teatro, onde o ambiente é fechado também. Enfim, mas essas regras devem ser feitas por autoridades competentes na área. É isso que nós apostamos que aconteça. E sobre essas autoridades, nada melhor do que a gente ouvir a opinião dos infectologistas. O que eles dizem? Que é uma medida muito benéfica, o passaporte vacinal, juntamente com as demais. Distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos. Então é mais uma ferramenta que temos à disposição, o passaporte vacinal, que deve ser implementado amplamente no país em breve. Mais uma opinião da FESERGS com o seu presidente, Sérgio Arnaud. As grandes aglomerações que se repetem, inclusive algumas até com presenças ilustres, como do filho do presidente da República, levam à necessidade de que se tenha um controle efetivo muito mais sério sobre a transmissibilidade da doença, da Covid, da pandemia, que continua matando. Nós, a cada dia no Brasil, embora tenhamos diminuído a média, assistimos à morte como se fosse a queda de um grande avião, ou seja, mais de 500, 600, às vezes 800 pessoas num dia. Portanto, é necessário que se continue a tomar cuidados. O uso da máscara, evidentemente, é aconselhável em todas as circunstâncias em que envolvam um grande número de pessoas. Não precisa ser uma multidão de 500 pessoas. E a questão do passaporte, nesse momento, no nosso entendimento, é medida que se impõe para selecionar, filtrar aqueles que podem ter livre acesso. Siga participando, opinando sobre essa temática e mandando a sua dúvida. Dê direito da Previdência, dê direito do trabalho. Olha, daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Daqui a pouquinho. Você quer saber de tributos? Tem o Minuto Tributário na sequência, mais à frente, aqui no Boca no Trombone. Agora, a gente vai com mais uma dúvida previdenciária encaminhada pela Leci, aqui de Porto Alegre. Diz ela, meu marido havia pedido aposentadoria como produtor rural, que foi negado porque ele havia aberto uma empresa de coleta de transporte de resíduos, mas que nunca movimentou. Logo ele faleceu, entrei com uma advogada para requerer a pensão, mas ela foi negada justamente pelo fato dele ter aberto essa empresa. Tem como receber a aposentadoria dele agora? Ele faleceu faz 2 anos, doutora Luciana. Bom, para ela receber a pensão por morte, em virtude do falecimento do marido dela, ele precisa comprovar ou a qualidade de segurado na data do óbito ou que ele já tivesse direito a se aposentar naquela data. Pelo que ela me relatou, então já estaria buscando a sua aposentadoria e teria sido negado. Então, seria o caso de verificar se é possível uma ação judicial para reverter essa negativa, ou então comprovar que ele tinha contribuições próximas ao óbito, que ele mantinha a qualidade de segurado para que ela possa receber a pensão, mesmo que ele não tivesse ainda o direito adquirido a se aposentar. Tá certo, a doutora Luciana segue com a gente, respondendo as dúvidas previdenciárias. Paradinha nelas e agora vamos para o mundo do direito do trabalho, no nosso Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Clóvis Antônio de Santa Maria. Ele relata que machucou o olho direito
no trabalho, houve o deslocamento da retina, ele acabou passando por cirurgia e houve a redução da sua visão do olho direito em 30%. E ele quer saber se tem direito de receber alguma indenização. Bom, Clóvis, se esse acidente ocorreu dentro do ambiente de trabalho e em virtude das suas atividades realizadas em favor da empresa, o senhor tem sim direito de receber indenização, tendo em vista que houve a redução da sua capacidade laboral. Antes de o senhor entrar para a empresa, o senhor era 100% saudável, não tinha nenhuma limitação na sua visão. E em virtude deste acidente, houve a redução da sua visão e consequente redução da sua capacidade de trabalho. Portanto, o senhor pode buscar um advogado de sua confiança, ingressar com uma reclamatória trabalhista perante a Justiça do Trabalho, postulando reconhecimento desse acidente de trabalho e consequente indenização. Lembrando que nesse processo o senhor passará por uma perícia médica junto a um perito de confiança do juízo. Nós também temos o questionamento da Ana Paula de Viamão. Ela pergunta se após a rescisão do contrato de trabalho, quem que fica com o cartão do Vale Transporte, a empresa ou o empregado? E ela pergunta também se a empresa pode descontar os valores depositados do Vale Transporte. Bom, Ana Paula, o cartão do Vale Transporte ele é de uso pessoal e intransferível. Portanto, esse cartão, depois da rescisão do contrato, ele deve ficar em posse do empregado. E a empresa pode sim descontar os Vale Transportes depositados a maior em virtude da rescisão do contrato de trabalho. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado aí ao Dr. Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados, do nosso time trabalhista. Você tem mais dúvidas da relação do patrão, do empregado, dúvidas sobre a modificação nas regras trabalhistas, férias, FGTS, seguro-desemprego? Mande para a gente e a gente conversa lá no @programa Boca no Trombone, a nossa versão digital lá no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Espaço agora das notícias da Associação Brasileira de Advogados da ABA. Estreamos o quadro da semana passada. Nessa semana, uma advogada lá de Pelotas, a doutora Karen Pereira, traz as novidades e ela fala sobre questões previdenciárias aqui no Boca no Trombone. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectador e telespectadora. Eu sou a doutora Karen Pereira, sou advogada previdenciarista e familiarista e sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da ABA Rio Grande do Sul. Eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho sobre a importância do planejamento previdenciário como instrumento de proteção social às mulheres. Nós sabemos que a maior parte dos lares brasileiros são comandados e chefiados por mulheres negras em sua maior parte, mães solos. Sendo assim, é vital que este profissional passe a atuar de forma preventiva, trazendo para essa segurada a importância da análise e da construção do seu patrimônio previdenciário. Sendo assim, quando essa segurada tiver algum problema, alguma doença incapacitante, que lhe gere a necessidade de um benefício por incapacidade ou até mesmo sua aposentadoria em substituição à sua renda, ela possa ter a concessão de um melhor benefício, assim tendo o mínimo de dignidade diante daquela situação que se apresenta. Então eu quero deixar aqui este recado sobre a importância de nós cuidarmos do nosso patrimônio previdenciário. Agradeço mais uma vez o convite, me coloco sempre à disposição deste programa. Solano, um bom final de semana. Obrigado, doutora Karen. Mais uma expoente aí da nossa ABA, Associação Brasileira de Advogados. Vamos com mais dúvidas de previdência? Daqui a pouquinho tem o Minuto Tributário, hein? Não saia daí, hein? Olha só, dúvida da Mara Virgínia. Diz ela, minha tia tem 74 anos, com sequelas de AVC. Teve seu benefício cancelado. Sem renda agora, sempre negam. Poderia tentar o LOAS? O que fazer, doutora Luciana? O LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, prevê a possibilidade de benefício assistencial para pessoas de baixa renda, que tenham mais de 65 anos de idade ou sejam deficientes. No caso dela, a idade ela já tem, mas teria que ver o critério da renda também, a renda familiar. O critério previsto hoje é de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, a renda familiar vai ser verificada e analisada pelo INSS para ver se não ultrapassa esse limite de 1/4 de salário mínimo per capita para fins de concessão do LOAS, né, o benefício assistencial ao idoso.
ela precisa também verificar se não teria possibilidade de ingressar judicialmente para reverter esse cancelamento do benefício dela. É uma outra possibilidade que ela deve analisar também. Tá certo. Obrigado, doutora Luciana. Daqui a pouco retorna para mais dúvidas na área previdenciária. Agora a gente muda a chave, vai para outra área do direito, chegando aí o Minuto Tributário com a doutora Luciana Pereira da Costa. Bom dia, Paulo Solano. Vamos seguir no assunto da reforma tributária. Uma pergunta que devemos fazer é: essa reforma que está em tramitação, independente de ser fatiada ou não ser, enfim, ela vai tornar o nosso país mais competitivo? Essa é a questão que está por trás. O custo Brasil, que tanto se fala, vamos retomar aqui os números. O custo Brasil atualmente está em 1,5 trilhões de reais, mais ou menos o equivalente a 22% do PIB. Um custo Brasil neste patamar torna o nosso país muito menos competitivo no cenário internacional e faz com que as nossas empresas terminem perdendo. Enfim, empresa que não é competitiva termina fechando as portas. Empresa que fecha as portas não gera empregos. Então, a pergunta que a gente deve fazer sobre assuntos da reforma tributária é: isso vai gerar um país mais competitivo? Isso, em resumo, vai diminuir o custo Brasil? Custo Brasil, inclusive, no aspecto do que se demanda para fazer corretamente a parte fiscal, que atualmente é de uma complexidade que, por mais que a gente tente, ainda sempre há um ponto que está errado, há sempre uma questão que pode ser, vamos dizer assim, questionada pela Fazenda. O empresário está sempre com aquela sombra, né, aquele medo de ser fiscalizado, e certamente haverá alguma coisa a ser, vamos dizer assim, autuada e ele sofrer alguma penalidade. Esta parte está permeando as conversas que estamos tendo sobre a reforma tributária que está sendo debatida tanto no Senado quanto na Câmara. É isso que está por trás, é isso que a gente, como população, deve questionar e deve buscar junto aos nossos parlamentares. Um ótimo domingo a todos. Bela reflexão aí da doutora Luciana do Pereira da Costa Advogados. Reforma tributária tem que ser igualitária para todos nós. Parada aqui no Boca para você tomar um mate, reforçar o café. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais consultoria previdenciária, tem mais debate, tem o tempo de cuidado, muita coisa no nosso Boca no Trombone. Voltando com o Boca, o seu espaço aos domingos aqui na Band TV, espaço de consultoria e debate. Pode encaminhar sua dúvida. Tem dúvida de direito da Previdência, mande pra gente. Dúvida de direito do trabalho, direito tributário, foi pauta durante o programa de hoje. Vai encaminhando, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone para sua participação. E opinar sobre o tema de hoje, a gente propôs, o passaporte vacinal é medida essencial? Vamos para as conclusões? Feta Perks, em primeiro lugar, com o seu presidente, José Pedro Kuhn. A caderneta de vacinação, ela já é usada em muitas circunstâncias, ela é exigida, porque é um documento que serve para a convivência mais saudável. Portanto, não podemos ver no passaporte vacinal um empecilho, mas sim um documento a mais que nos permite ter uma convivência mais saudável. Enfim, vamos pensar nos outros também, porque é assim que a gente tem que pensar, para pensar na saúde, na boa convivência, nas boas relações. Somos seres racionais, portanto, temos que aprender, quem ainda não sabe, a conviver com alegria, respeitando, sendo solidário. Isso é fundamental para a nossa própria dignidade. Temos que respeitar para sermos respeitados. Um bom fim de semana e um grande abraço. Lembrando que o passaporte vacinal ele já está em vigência
né, desde o dia 1º de setembro em São Paulo e no Rio de Janeiro, as maiores cidades do país. Né? Conclusão agora da FESERGS com seu presidente Sérgio Arnaud. No nosso país, principalmente, para concluir, eu diria que parece que há uma corrida para ver quem libera mais rápido. Isso começou no Rio de Janeiro, que promete 40 dias de carnaval, diante de um cenário de muita incerteza e de retomada da contaminação, até Porto Alegre, onde o prefeito resiste e insiste no libera geral. Isto, até o próprio comércio, as próprias empresas já estão limitando, já estão aconselhando e selecionando, impondo inclusive a necessidade da comprovação da vacina. Portanto, nós entendemos que é um momento adequado, sim, para nos eventos, nos locais onde há um coletivo de pessoas bastante elevado, acima de 10 pessoas, tenhamos a necessidade e a obrigatoriedade de ter um tipo de passaporte para selecionar e prevenir. Última dúvida, rapidíssimo, da Rosemar, diz que ficou viúva em 2002, recebia um salário e meio. Hoje recebe 1.150. Ela quer saber, doutora Luciana, se tem como mudar esse valor. Não tem como mudar, porque o reajuste anual dos benefícios do INSS tem um índice diferente do reajuste do salário mínimo. Por isso, pode acontecer sim, e acontece essa defasagem que é tão questionada por muitos. Doutora Luciana, muito obrigado pela participação. Um bom domingo. Obrigada, igualmente. Tá certo, doutora Luciana, do KS Advogados. Vamos para aquele quadro que faz a gente pensar, refletir. Chegando aí, o nosso Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. O tema de hoje me fez refletir que antes do processo pandêmico nós estávamos tão acostumados a fazer a roda girar e a viver a nossa vida dentro dos nossos desejos, que hoje, quase 2 anos depois desse processo pandêmico, nós ainda temos dificuldade de poder encarar algo como passaporte vacinal com tranquilidade. Algo que faz a gente ter que dar conta da compreensão que nós somos o coletivo, que o nosso ato individual de vacinarmos ou não afeta a vida dos outros. Nós somos indivíduos dentro de uma coletividade e nunca foi tão necessário levar isso à ponta do lápis. Então, sim, o passaporte vacinal é uma realidade, é uma necessidade frente às novas flexibilizações do governo e, bom, cabe a gente poder fazer a nossa parte para as coisas funcionarem de novo. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro. Tchau! Verdade, muito obrigado, doutora Cíntia Olsen, nossa consultora na área de psicologia. Lembrando, né, pessoal, no Brasil todo, dados do Ministério da Saúde, mais de 8,5 milhões de brasileiros não tomaram a segunda dose. Se você que está nos assistindo não tomou, vá lá, gente, não deixa para depois, não deixa não. Certo? Enquanto marcado, olha, domingo que vem, aqui na tela da Band TV, a partir das 8h30, com mais um Boca no Trombone. Até lá!